Bom, meu nome é Denise, eu sou egressa do PPGF. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da coordenação do programa, por sempre estar aí próximo da gente, que já concluiu, mas que tem uma conexão boa com o programa. E eu vou contar um pouquinho aqui da minha trajetória na geografia, né, e no programa de pós-graduação em geografia física. Eu ingressei na geografia USP em 2010. Sou egressa também da escola pública, então, para mim, ingressar numa universidade pública, né, no curso de geografia sempre foi um sonho que eu consegui realizar. Concluí o meu bacharelado e a minha licenciatura em 2015 e ingressei no mestrado em 2016. Bom, a minha história com a pesquisa dentro da geografia, né, ela se iniciou na iniciação científica, na área de climatologia. Fui aluna do professor Emerson Galvani. A minha área dentro da climatologia sempre foi focada por trabalhar com precipitações no litoral norte paulista. Então, foi um trabalho que foi desenvolvido, né, desde o terceiro, quarto ano da graduação, passou pela conclusão do curso e chegou como um projeto de mestrado, né? A minha pesquisa, o título dela, né, foi Análise Estatística das Precipitações do Litoral Norte Paulista, subsídios para a determinação de eventos extremos, né? E dentro da minha pesquisa, nós traçamos três objetivos centrais, né? Que era fazer uma análise estatística das precipitações nessa região do estado. Então, a gente fez uma avaliação diária, mensal, sazonal e anual dessas precipitações. Depois, eu fiz uma delimitação, né, dos limiares dos eventos extremos, da ocorrência dos eventos extremos nessa região, para saber a partir de que valor, de que volume de precipitação naquele poço pluviométrico nós podemos considerar que é um evento extremo, que é qual é o limiar da precipitação que a gente pode considerar que aquela chuva está fora da normalidade esperada para aquele poço pluviométrico. E depois eu fiz uma comparação de 3 postos, né, escolhidos ali no conjunto de dados que eu tinha, e fazer uma comparação entre eles e com a ocorrência dos eventos de El Niño no período de tempo estudado. Bom, eu acredito que uma das maiores dificuldades na minha pesquisa foi em relação ao conjunto de dados. Eu trabalhei com dados secundários fornecidos pelo DAE, e muitas das séries históricas que foram trabalhadas na pesquisa, elas possuíam falhas, períodos com grandes interrupções. Eu acredito que, acho que principalmente para a climatologia, essa é uma grande dificuldade em se desenvolver uma pesquisa, principalmente com dado de precipitação, que é um dado muito importante para a área de estudo. O litoral norte paulista é uma das regiões que mais chove no estado de São Paulo e também é uma das regiões mais suscetíveis a desastres naturais. A minha pesquisa serviu para confirmar, corroborar trabalhos anteriores que falavam sobre a sazonalidade das precipitações, que também vai interferir, vai influenciar na sazonalidade desses desastres naturais, né? Então a gente tem uma concentração das precipitações na primavera e no verão, que é quando ocorrem os maiores desastres. Toda a atuação, principalmente da Defesa Civil, do IPT, né, de órgãos estaduais, municipais, que vão atuar aí nesses desastres naturais ao longo do tempo. É interessante perceber que o litoral norte paulista, nos últimos 30 anos, tem crescido muito enquanto área urbana. Nós temos como exemplo o evento de 67 em Caraguatatuba, que causou muitas perdas materiais, humanas. Então, eu acho que essa pesquisa também pode ajudar nos subsídios para a manutenção dos cuidados, não só de Caraguatatuba, mas com o litoral norte como um todo. Em paralelo à minha pesquisa de mestrado, eu ingressei como professora da educação básica na Prefeitura de São Paulo. Para mim foi uma experiência muito diferente do que eu estava acostumada, né? Na graduação eu não me envolvi com essa área da educação, do ensino de geografia. Tem sido para mim uma experiência muito boa, eu ganhei muita afinidade com a área, né? E também é para mim uma oportunidade de levar o que eu aprendi, tanto na graduação quanto na pós-graduação, para a educação básica, né? É uma forma de retribuir todo o investimento, toda a educação que eu recebi na universidade pública, eu estou devolvendo isso para a escola pública também. Uma dificuldade que eu tenho sentido, assim, desde o início, é a dificuldade de
fazer uma conexão entre a geografia escolar e a geografia acadêmica, né? Principalmente para mim, que tive essa experiência com a pesquisa, né, com a ciência. Por exemplo, eu vou falar de clima, de tempo, de climatologia. Eu gosto muito de levar os instrumentos, alguns, claro, né, para os alunos conhecerem, né? Como que a gente vai medir a temperatura, a umidade, né? Esses são conceitos da climatologia que são muito abstratos para os alunos do sexto ano, né? Mas eu gosto de levar porque eu tenho percebido que isso ajuda a fixar os conteúdos. E quando os conteúdos de climatologia são bem desenvolvidos no sexto ano, eles têm facilidade de fazer associação com outras áreas da geografia, né? Então, com a geomorfologia, estudando o relevo, com a urbanização, com as questões agrárias. E uma outra coisa que eu incentivo muito com os meus estudantes é a divulgação científica. Né, mostrar para eles qual a importância da ciência, da pesquisa, mostrar para eles que a ciência e pesquisa também é um trabalho. A gente sabe que no Brasil, às vezes, o nosso trabalho de cientista, de pesquisador, não é tão valorizado porque não tem um vínculo empregatício formal, mas mostrar para eles que a ciência também é um trabalho, e é um trabalho muito importante, porque muitas das facilidades que a gente tem no nosso dia a dia vem da ciência, né? Vem de quem estuda bastante para poder atuar nessa área. Ainda mais agora, né, nesse momento difícil que a gente vive, né, onde há muita negação, há muita dúvida, há muito questionamento, né, do que é real, do que não é real, de notícias verdadeiras, notícias falsas. Então, eu tento sempre levar um pouquinho do que eu aprendi na ciência, né, na ciência geográfica, na ciência da climatologia, para os alunos dentro da sala de aula. As nossas dificuldades, elas refletem muito o que a gente vive na nossa sociedade, né? Porque a pesquisa, a academia, a ciência, ela é um reflexo do que a gente vive na sociedade. Eu acho que eu posso pontuar em dois aspectos, né? A minha experiência pessoal e o que eu vejo com outras colegas, com outras profissionais. A minha experiência dentro da academia, felizmente, ela é muito positiva enquanto mulher, né? Desde o início da graduação, passando pela conclusão do curso de iniciação científica e no mestrado, eu sempre recebi muito apoio do meu orientador e dos meus colegas de laboratório, dos meus amigos de laboratório. Então, sempre foi um tratamento muito respeitoso, tanto quanto a minha pessoa enquanto mulher, quanto em relação ao meu trabalho. Agora, em relação as mulheres no geral, colegas e profissionais que a gente acaba encontrando, observando, realmente eu enxergo algumas problemáticas em relação ao respeito ao trabalho, à valorização do trabalho. A professora Sueli citou na live, né, a questão do trabalho de campo, né, que o trabalho de campo sempre, principalmente para as pessoas da pedologia, da geomorfologia, que lidam com esse trabalho de campo mais pesado, um trabalho que seria mais duro, bruto, né, dito de homem, vamos dizer assim. Também assim, as mulheres são extremamente capazes, tenho amigas, grandes amigas que se desenvolvem muito bem em campo e se desenvolvem muito bem em laboratório também. A questão do respeito às nossas falas, né, principalmente em eventos científicos, em ambientes coletivos, reuniões. Eu já tive casos de colegas serem silenciadas, interrompidas. Eu acho que isso é uma coisa que precisa melhorar muito. De quando uma pesquisadora traz uma informação importante, fala da sua pesquisa, fala do seu trabalho, e muitas vezes, né, o grupo ali não dá muita atenção, mas quando é um homem trazendo a mesma informação, ele é ouvido, né, e ele é respeitado. Eu acho que isso é uma coisa que precisa mudar urgentemente. O que eu espero das mulheres na pesquisa, né, o que eu desejo, na verdade, eu acho que essa questão do respeito, nós precisamos ser respeitadas, o nosso trabalho precisa ser valorizado, e que as perguntas desconfortáveis, elas parem de ocorrer, porque a gente tem percebido que essas perguntas desconfortáveis em relação à nossa vida profissional e às vezes até pessoal, né, ninguém pergunta numa banca para ingresso no mestrado, no doutorado, ou num concurso, ou numa mesa de evento, ninguém pergunta para um homem se ele já casou, se ele vai casar, se ele quer ter filhos, se ele não quer ter filhos, né? E se ele tem filhos, o que ele faz com os filhos, aonde os filhos ficam, ou então se ele resolve aparecer num evento científico com os filhos, né?
todo mundo vai achar, ai, que bonitinho, ele trouxe os filhos, né? Mas quando é uma professora, uma pós-graduanda que aparece com as suas crianças no evento científico, as pessoas falam, nossa, mas está atrapalhando, nossa, mas está fazendo barulho, nossa, mas ela vai amamentar uma criança aqui, que absurdo, né? Eu gostaria muito, o meu desejo, que as mulheres parem de ser questionadas com essas perguntas absurdas e que não tem menor cabimento e que são perguntas extremamente desrespeitosas, sexistas. Fazendo um paralelo um pouquinho com a minha atuação em sala de aula, durante a live com as professoras semana passada, foram trazidos alguns dados que eu achei extremamente importantes, os dados do PPGF, dados da pesquisa em geral, né, e que vai de encontro com algumas pesquisas que eu já fiz por aí, né, em algumas bases que a gente tem, sobre a proporção de homens e mulheres na academia, né? Na graduação a gente tem ali um número proporcional, variando pouco, mas conforme aumenta o nível da especialização, né? Quanto maior a exigência, o número de mulheres diminui. E aí a gente se questiona, nossa, mas aonde estão essas mulheres? Por que a gente tem, por exemplo, no PPGF, nos últimos anos, um número muito baixo de mulheres doutoras, né? E aí eu faço um paralelo com a minha atuação na sala de aula. E aí a gente vê que na educação básica é o oposto. A maioria dos colegas que eu tenho são mulheres, né? Essas mulheres, algumas são mestres, né? Doutoras, pouquíssimas, né? E elas estão lá na educação básica, né? Então, tanto é que é muito comum quando a gente vai falar de sala de aula, de educação, né? As pessoas citam, mas as professoras isso, as professoras aquilo, porque é real que nas escolas, principalmente aqui no Brasil, que nas escolas, no ensino básico, as mulheres são maioria, né? E aí a gente também se pergunta, por quê? Quando a gente olha para a geografia da Universidade de São Paulo, para a geografia de outras universidades, a gente vê que os professores homens são maioria no corpo docente. Então, por que os docentes da educação superior, a maioria são homens, que têm um nível de especialização maior, e os docentes da educação básica são mulheres? E isso, na verdade, vai refletir como que a mulher foi inserida na educação no Brasil. Se a gente pegar lá do início, né, das primeiras escolas, os primeiros colégios no Brasil, quem tinha direito à educação, quem tinha acesso à educação? Os homens da elite brancos. Então, mulheres, negros e pobres eram excluídos. Essas partes da sociedade que foram excluídas, aos poucos elas foram incluídas, né, bem aos poucos, mas quando a inclusão da mulher se deu na área da educação, né, seja como aluna ou depois como professora, foi para poder estabelecer uma relação de hierarquia. A educação das mulheres foi voltada para isso e também para o cuidado com as crianças. Tanto é que quando surgiu a formação de professores para a educação básica, era focada para as mulheres, porque o ensino, né, a educação estava muito atrelada ao cuidar. Não é à toa que nos cursos de pedagogia que a gente vê por aí, a maioria ainda é mulher, né? Em pleno século XXI, a gente ainda tem um reflexo, né, de uma educação que privilegia homens na ciência, produzindo ciência, né, e as mulheres na educação básica muito mais atrelado ao cuidado, né? E o interessante é que todas as vezes que a gente pensa em geógrafos importantes, a maioria das pessoas, eu já fiz essa pergunta para alguns colegas também, algumas colegas, a gente sempre vai pensar em nome de geógrafos homens, no primeiro momento, né? A gente vai pensar no Milton Santos, no professor Monteiro, vai vir o nome de mulheres? Vai, acredito que sim, mas sempre menos. Mas, porque essas mulheres não existem, né? Elas não fizeram trabalhos importantes? Não, é porque a gente tende a ter uma relevância para o trabalho dos homens. E é preciso que a gente valorize as nossas profissionais, sejam as nossas docentes do programa, sejam as nossas alunas, incentivar também, que é uma coisa que eu gosto também de fazer na escola, que é incentivar as alunas a irem para a ciência. Os meninos, quando são crianças, ganham brinquedos, né? E um foguete para você ser astronauta, um carro de bombeiro para você ser bombeiro, né? E para a mulher sempre vai sobrar a boneca para cuidar, as panelinhas para fazer comida, né? E aí a mulher fica trancada naquele ambiente doméstico, enquanto o homem literalmente voa na sua carreira. Então, eu acho que isso a gente tem que mudar. E aí, eu, como professora da escola básica, tento fazer o meu trabalho de formiguinha lá aonde, né, começam as coisas. E eu acho que também eu, enquanto pesquisadora, né, tento fazer esse trabalho aqui, né, dentro da educação superior,
onde a gente pode tentar mudar um pouco, né? Dar visibilidade para o meu trabalho, o trabalho das minhas professoras e o trabalho das minhas colegas também.